Fala galera, mais um podcast começando aqui hoje, programa de número 7. Eu sou o Xisto. Eu sou o Abel. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado, mais uma vez aqui, o Bochecha. Fala, Bochecha. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Opa, tudo jóia aqui com nós. Aproveitando para a gente divulgar nossas redes sociais, nossos contatos, tem o @podchatbr no Instagram e no Twitter. Você encontra também no Facebook por podchatbr. Tem o canal no YouTube, você pode procurar por Podchat. Tem o site podchat.com.br, onde os episódios são publicados. Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr@gmail.com. Hoje o tema é Matrix. A gente vai falar hoje sobre esse mundo, né? Matrix, realidade virtual, essas coisas que englobam isso daí. Pode falar sobre tipo animes também que envolvam essa área, né? Na verdade é mais sobre realidades virtuais. Realidade virtual. Simulação, mas tem alguns animes que trazem isso daí, se quiser citar como exemplo. Na verdade, todas as mídias que tratem disso, a gente consegue. Exatamente. Como é realidade virtual, realidade aumentada, qual é a diferença? É uma boa pergunta. A realidade, o que você perguntou? Realidade virtual, realidade aumentada, tem alguns. A realidade aumentada é quando você utiliza de um objeto que não seja seus olhos para ver algo, para enxergar uma realidade. Na verdade, isso daí estava em alta até um tempo atrás, né? O pessoal estava tentando colocar mais ou menos assim. Você ia andar pelos mercados, você ia instalar o aplicativo do mercado, ou um aplicativo mercados, e ele rodaria em qualquer mercado, mas a ideia seria mais ou menos assim, que eu vi um cara num programa de televisão. Você ia apontar para o código de barra, ele leria o código de barra, ali ele apresentaria, por exemplo, assim, vamos supor que fosse um alimento, ele apresentaria toda a tabela dele, né, de nutrientes, sódio, potássio, cálcio, tudo isso daí, mostraria o preço do mercado, poderia mostrar em cima o mercado mais barato onde você encontraria isso, e talvez até receitas embaixo que você pudesse clicar. O negócio é bem legal, esse negócio de realidade aumentada. Como eu vi também que eles estavam querendo usar também para aprendizado, para crianças, né? Para apontar, por exemplo, para um brinquedo, aquele brinquedo, por exemplo, para um dinossauro. Aquele dinossauro ia sair e aparecer na tela, né? Para a criança ver como é que era o dinossauro naquela época, o som que ele fazia. Ou qual é o outro mesmo? Não, tem a realidade aumentada. Que é isso que eu estava falando, né? E tem a realidade mista, que daí você tem com a utilização de óculos, que daí você não está usando um objeto, digamos... você não está olhando através de um objeto gerando... Mas o óculos não é um objeto? Mas daí você, digamos que ele interage com o que você está vendo. É porque assim, a realidade aumentada funciona assim. Em um determinado local pré-determinado, você vai apontar a sua câmera ou o seu óculos. Programado, ali vai surgir alguma coisa. Na mista, você consegue, aonde você estiver olhando, você consegue projetar algo e interagir com aquilo. Agora a gente vai falar sobre a realidade virtual, que é o Matrix, né, que é o nosso tema hoje, né? Ele é realidade virtual ou ele é uma segunda realidade? Porque, na verdade, ali a gente pode até considerar como uma realidade, né? Porque 99,9% da Terra está plugado ali no Matrix, né? Na verdade, aquele 0,01% que é o Neo, que é o Morpheu, que é a Trinity, que é os demais, que são as pessoas, os desplugados, né? Vamos chamá-los de desplugados. Eles são considerados a humanidade real? É uma pergunta interessante, porque assim, do ponto de vista, vamos filosofar aqui. Se você está... É aquela coisa, né? Penso, logo existo. Então, se eu penso nesse plano, vamos chamar de plano. Exato. Nesse plano, ele é uma realidade. Ponto. Virtual ou não, é uma realidade. Exatamente. Porque é uma realidade só virtual. Cortando você, virtual. Por exemplo, uma pessoa... Mas é uma realidade. Por exemplo, uma pessoa... Eu penso, na verdade, eu já parei para pensar nisso. Você já imaginou que legal se esse Matrix a gente conseguisse fazer, mesmo que parcialmente, uma pessoa que está em coma e você plugaria ele numa realidade virtual, ou uma pessoa tetraplégica que não fala, não faz mais nada porque aquela parte disso foi destruída, foi machucada, não importa. Ele não fala mais ou não enxerga mais, mas nessa você plugaria ele nessa realidade e você poder levar a filha dele lá, a esposa dele lá, você tá entendendo? Ou mandar mensagens, ou ele viver nessa realidade e você conseguir mandar e-mails para ele. Você tá entendendo mais ou menos onde que eu quero chegar? Sim. O que a gente pode entender é o seguinte, então, a realidade virtual passa a ser algo não orgânico.
mas não deixa ele ser real. Exatamente, é nisso que eu quero chegar. Mas não é orgânico. Mas o que é orgânico para uma pessoa que é tetraplégica? Não, você tá entendendo o que eu quero... Tô conceituando só, Não, entendeu? O cara já não fala, o cara já não, de repente não enxerga mais ou não ouve mais. Ele tá em coma, por exemplo, um coma induzido, mas você conseguiria chegar na onde ele está, mesmo ele, por exemplo, assim, uma pessoa tá 6 anos, 7 anos em coma. Você plugaria nessa realidade e poderia conversar com um pai, com uma mãe, um filho que tá com algum tipo desse... Ou aquela doença que ela também que vai fazendo a pessoa, sabe, definhar. Você acabaria levando mais pessoas para essa realidade, de repente fazer uma realidade compartilhada, sabe, alguma coisa mais assim, acabaria virando que nem um MMO. A gente já comentou sobre esse anime, que a gente já, o Sword Art Online, que todas as crianças, adolescentes são mandadas para esse mundo e eles são obrigados a viver lá. Seria mais ou menos nessa linha, tipo assim, não sei se você acompanhou o Sword Art, mas tem uma temporada que existe uma pessoa que ela já é plugada naquela realidade. Ela não vive mais na realidade normal, ela não pode mais. Ela tem uma doença degenerativa que uma hora ela vai morrer. Ela só não sabe quando ela vai morrer. Ela desistiu da vida... Como você chamou? A vida orgânica para viver a vida virtual. E para ela é uma vida normal. Ela vai em restaurante, ela conversa com os amigos. Não deixa de ser uma vida. A vida é o tempo que você está passando na Terra, né? Na Terra, sim. Como ser vivo. A partir do momento que você morrer organicamente, você vai morrer naquela realidade também, concorda? Mas você pelo menos viveu alguma coisa. Aí fala assim, mas era real, não era real? Aí, o que é real, né? A gente cai no conceito. Então, o que é real? Se eu estou de olho fechado, o que é real na minha frente aqui agora? Não sei. Tem uma questão interessante das dimensões, que imagina você viver no mundo 2D. Você não tem a noção de profundidade. Você só vê 2D. Então, você é um quadrado, vive no outro quadrado, aí tem um círculo, beleza? Você vê ali o círculo. Warmate, né? Aí, de repente, vem uma esfera, uma bola. Meu Deus. Aí você, cara, mas de onde tá vindo isso? Porque, tipo... É complicado. Mas aí que tá, nós vivemos no mundo 3D. 3D ou 4D? 3D. Quem garante que não existe quarta dimensão? Porque pra um cara que vive no 2D, ele não tem nem na cabeça dele, não entra. Como? Eu só consigo ver trás, frente, lá, esquerda e direito. Aí eu consigo ver. De cima a baixo também, né? Não, porque ele não tem essa noção de profundidade. Ah, não, você tá falando do 2D. Ah, tá, entendeu? Então, pra ele é inconcebível uma esfera. Aí do nada aparece. Então, talvez a nossa realidade seja uma que nós vivemos e não sabemos que existe outra por não termos a percepção que existe. Entendeu? É um negócio... Esses dias eu tava assistindo um filme, daí o cara falou assim, mas por que eu não te enxergo? Ele falou assim, porque eu existo na 7ª dimensão. Ou seja, uma coisa que talvez esteja em outra dimensão, né? Não levando para um ser ET e tal, mas o que eu quero dizer é que nem você tá falando. Você tem um ser 2D e que de repente se depara com um ser 3D. E imagine, você pode pensar isso que nem no filme, ele mostra assim, não, eu sou um ser de 7 dimensões, por isso que você não consegue me ver. Mas o que seria, né? Tipo, ele joga ali e não explica o que é a 7ª dimensão. Né? Mas é interessante ele falar que você não consegue enxergar a coisa da 7ª dimensão porque você não tá naquela dimensão, você concorda? Tipo assim, seria... Sim, você não tem... Por exemplo, olha que você não tem órgãos para perceber aquilo lá, os seus olhos não percebem, né? Você vê que interessante, ó. O que é quando você pega um objeto 3D, qualquer objeto nosso aqui, né? E joga uma luz, ele vai projetar? Ele vai projetar em 2D na parede, né? Então... mas você não, às vezes você não identifica a forma, né? Não é nem isso. A sombra de um objeto 3D é 2D. E a sombra de um objeto 4D é o quê? Em 3D? Então... Você entendeu? Então é um negócio... Isso é uma teoria que diz que a projeção 3D é a sombra, é como se estivesse jogando uma luz no 4D e assim por diante. E nós não temos como falar assim, cara, da onde... Não tem como a gente... O que é o 4D? Nós não temos como falar assim, não, é assim. Porque não está na nossa percepção. É equivalente ao cara 2D. O cara 2D é frente, trás, lado esquerdo e direito. Pra gente, se a gente olhasse um objeto 2D, né, se ele existisse na vida real, ele seria como se fosse uma folha sulfite, né? Sim. Nós olharíamos ele como se ele fosse uma folha sulfite. Mas ele está existindo na nossa frente e a gente não está vendo ele, porque ele é só uma linha. Pra gente, você tá entendendo? Olhando dessa maneira, a gente só veria ele uma linha aqui. Mas ele tá, você tá entendendo? Vivendo nessa linha. Você tá entendendo? Exato. É que você tá na minha frente aqui, mas o Bochecha não tá. Mas você tá compreendendo, Bochecha? Tô entendendo. Quando o professor pergunta, entendeu? Entendi. Aí fica agora. Entendi. Vamos lá, mas a gente só tá falando das realidades, né? Mas pode falar, Bochecha, o que você acredita? Não, entendi.
Não, eu acredito que é muito complexo, porque eu já vi várias matérias, assim, a gente está vivendo uma realidade, um treco alternativo, e é uma simulação, e não sei o que lá. Eu falei, cara, se for assim, a minha vida é uma mentira, aí eu não quero saber de mais nada. Mas, falando sério, é muito legal saber que pode existir algo que, como você falou, a ciência avançar um pouco, porque aí você pega as ondas cerebrais de uma pessoa em coma, algo assim, e conseguir reproduzir isso. É muito Black Mirror, não sei se você já viu. Olha, eu acompanhei bem pouquinho, mas eu já vi algumas coisas muito legais. Inclusive um episódio que todo mundo tem uma câmera no olho. Você já assistiu esse? Isso, eu vi isso daí. Melhorou bem. Na verdade, eu vi a série toda. Eu e minha esposa, a gente gostou bastante. Eles colocam tipo um microchip na sua cabeça, que ele faz um download do seu cérebro. Nossa, muito punk isso. Aí todo mundo tem o treco. Aí tem essa divisão de pessoas que tem o cérebro 2.0, gravando tudo, e quem não tem, quem é natural. Eu lembro que, inclusive, no final desse episódio, a mulher dele bloqueia ele, né? E ele não consegue mais ver ela. É um negócio assim, né? Ele tira o chip dele. Eu acho que é o cara que bloqueia. Ele bloqueia ela? O cara apaga. Ela traiu o cara. Ah, eu lembro disso daí. E o filho que ele tem não é dele, é do outro cara. É, eu vi, né? Aí o cara dá um delete assim lá. Entendi. Mas então, você já imaginou isso daí? Ajudaria. Eu acho que isso daí seria uma puta de um avanço pra ciência. Mas a gente tá falando. Você já imaginou? Porque pra você ter essa função de pôr alguém junto com a pessoa em coma, né? Vamos supor que você conseguisse criar uma sala de 2x2. Primeiro, você ia ter que conseguir ler o cérebro de quem tá em coma. 100%. Depois, você teria que conseguir gravar no cérebro do cara. Terceiro, você teria que ler o cérebro da outra pessoa que não está em coma. Depois, você teria que conseguir fazer um download do cérebro da pessoa, um upload, ao contrário, da pessoa no cérebro dele, gravar essa pessoa no cérebro da pessoa, retornar essa imagem em forma de upload para outra pessoa de novo. Você está entendendo como o negócio seria extremamente complexo, e a gente está falando em uma coisa orgânica. Sim. O cérebro, eu acho que é a coisa... O ser humano, na verdade, o ser vivo, especialmente o mamífero, eu acho que é a máquina mais perfeita que existe. Tanto que quando a gente vê filmes futurísticos, seriados futurísticos, pode perceber que muitas das máquinas, elas são orgânicas. Elas não são máquinas. Elas são máquinas orgânicas. Elas têm parte... Pode ver que todos aqueles formatos, assim, de veias, você já percebeu? Em filmes mais futurísticos, eles mostram isso. O ser humano... Por exemplo, assim, você já imaginou que você vê uma pessoa... Você olha com o seu olho, assim. O seu olho recebe... Você sabia que é invertida a imagem? Você recebe a imagem invertida. Sim. O seu cérebro faz uma transformação na imagem, coloca ela no ângulo certo, no posicionamento certo. Você recebe, depois o seu cérebro consegue analisar o que é azul, o que é vermelho. Tanto que você pega na internet, tem várias imagens que confundem a sua mente. Lembra que confunde? Por exemplo, aquele vestido azul ou amarelo ou dourado. Por que algumas pessoas enxergam o vestido dourado? Por que a maioria enxerga azul? Por que acontece isso? Você tá entendendo? Na verdade, tudo que a gente enxerga é uma ilusão, né? A gente vê a ilusão o tempo todo. Por exemplo, assim, nada do que a gente enxerga... Eu tenho um problema no olho. Eu enxergo com um olho um branco e o outro olho um branco amarelado. De um olho para o outro, se eu olhar assim, ó, eu enxergo de duas maneiras, porque o meu olho, eu tenho uma doença, e essa doença reumática, ela mexeu com a minha vista, você tá entendendo? Mas então... Quer saber um negócio interessante? Olha que interessante. Você sabe, por exemplo, a cor laranja. Você sabe o que é a cor laranja. Pra mim eu sei, mas pro daltônico é invertido, né? Não. Vamos assim. No geral. Quem garante pra você... Que o laranja é laranja? Que a mesma espectro de laranja que você enxerga, eu enxergo. Uma tabela. Então, mas nós dois estamos vendo a mesma tabela. Sim, daí pra mim eu vou falar que é laranja, você vai falar que é laranja, mas o seu laranja é diferente do meu laranja. Mas é que eu tô falando pra você que de um olho no outro eu enxergo diferente. Eu tenho essa possibilidade de ver dois tipos de branco diferente. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, pode ser que... Parece loucura, mas pode ser que, por exemplo, laranja pra mim tem um espectro que seja totalmente diferente do seu. Tipo, totalmente eu não digo. Mas, por exemplo, mas assim, agora eu vou quebrar sua cabeça, que você tá vendo verde, mas você considera ele como nome laranja. E eu tô vendo laranja e considero ele laranja. É isso que eu quero chegar. E pra você o laranja é verde, você tá entendendo? Isso, é isso que eu quero chegar. A gente não tem como garantir, falar assim, não,
Não tem como. Simplesmente não tem como. Entendeu? Entendi, É interessante. A nossa visão é uma constante ilusão, cara. Uma constante ilusão. Nada que... Por isso que nem você falou, você fecha o olho... O que é realidade? Que é realidade, entendeu? É super interessante. Agora vamos lá. Vamos pro tema. Tá certo que tudo isso aí faz parte do tema, na verdade, né? Mas vamos pro tema agora da realidade do Matrix. Qual que é a ideia do Matrix? Vamos lá, Xistão. Fala lá qual que é a ideia do filme Matrix. O que ele quer trazer para o público? É uma pergunta muito profunda, hein? O que ele quer trazer para o público? Qual que é a mensagem que o Matrix traz? Não tô falando filosófica, mas como filme. Bom, eu acho que a mensagem é que... Tipo, vamos falar do Matrix 1 primeiro. Não, eu acho assim, não sei, posso estar enganado, mas você não tem escolha? Ah, não, você tá indo pra lá do filosófico. Eu tô falando assim como a ciência, como a física. Como o blockbuster. Vai lá, Bochecha. Puxa você então, vamos ver. Eu tô muito filosófico. Lá em 2000, quando ele saiu, era revolucionário. Você tava lá vendo o cara que não fazia nada. Não, ele era um hacker, né? Um ou outro DVD pirata lá no torrent e ficava entregando pros amiguinhos lá, fazendo as capirotais. Mas aí ele percebeu que é o escolhido e tal, acabou percebendo que vivia numa simulação e que tudo que ele acreditava era uma mentira e que se libertar dessa realidade. Aí o plot do filme essencialmente é esse. Só que tem outras coisas que acontecem na sequência. O Matrix 1 ele era perfeitinho. Não precisava nem do 2 e do 3. Se tivesse só o Matrix e você falar só o Matrix, você entenderia ok. Eu acho que foi feito para ser só um, na verdade, né? Eles viram o tamanho do mercado que eles trouxeram. Eles falaram assim, a gente pode expandir esse universo. E agora o 4, claro que eu vou assistir o 4. Eu vou assistir porque é o Keanu Reeves. Se fosse outro ator, provavelmente talvez eu nem fosse. Mas é que eu acho que o cara é muito bom. Mas não precisava do 2 e do 3, mas teve. Não precisava do 4. Agora, se esse 4 for ruim, é complicado, você entendeu? Porque no final do 3, é visivelmente que ele morreu, né? No meu entendimento ali, tanto é que as máquinas jogaram toda a energia que elas puderam dentro dele, né? Pra dar um boost nele dentro da Matrix. Concorda com isso? Quer dizer, já fritou ele ali, né? Fora que, geralmente, quando os caras são... humano normal, Gustavo. O que é? Não entendi. Desculpa, Bochecha, eu não entendi. Não, nenhum humano normal ia aguentar todo aquele negócio. Não, sim. Mas a gente pega na relevada porque é filme, né? Não, sim, mas, por exemplo, geralmente, quando eles plugam alguém na Matrix, é só na cabeça. Nele, veio a máquina e plugou ele em todos os plugs. Tipo assim, cada plug que ele tinha nos braços, nas pernas, a máquina plugou ele. Tipo assim, para passar o máximo de energia e de dados para ele conseguir ganhar do Agente Smith, né? Que o Agente Smith naquele momento estava ganhando dele, né? Pode falar. É que isso que aconteceu, foram várias coisinhas. Aí você teria que entender quem é o oráculo, quem é o traficante de informação, quem é o chaveiro, quem é o arquiteto. São coisas que eles foram descobrindo durante essa trilogia. E aí que depois você entende, é por isso que isso aconteceu lá. Que nem o arquiteto que ele fez, o velho lá do filme. Ele quis usar os humanos. Ele é a máquina suprema, Deus Ex Machina, que controla o mundo todo e usa os seres humanos como bateria. Aí o que ele fez? A primeira Matrix lá. Ele queria... Ele dá a entender que é Adão e Eva, né? Montar um mundo perfeito, que a humanidade não tivesse discórdia, não tivesse briga, não tivesse nada, e deu errado. Morreu uma leva lá de humano, aí ele fez a Matrix 2, que era o reflexo da humanidade atual, que também acho que deu pau. Aí ele fez a terceira. Aí ele criou o algoritmo de prever as ações das pessoas, não de controlar as ações. Aí esse algoritmo seria o oráculo, que é aquela mulher lá que, dependendo da sua ação, o algoritmo ele olha as ações possíveis e ela meio que talvez saiba o que vai acontecer. Esse é o bacana da oráculo. Ela não prevê o futuro, ela prevê as ações. Uma coisa que eu nunca entendi, Bochecha, do filme.
do que... Explica pra mim, por exemplo, no Matrix, explica pra mim por que, eu acho, se não me engano, o Neo é a 7ª versão, né? É a 7ª versão deles. Só que o que acontece? Certo. Todas as vezes, em todas as Matrix, existiu um Neo. Porque o que acontece? Toda vez... Ele quer dar essa esperança pra humanidade e todas as vezes a humanidade foge e um grupo de pessoas sobrevive, cria a nova Zion. Sempre tem a nova Zion. Pelo que eu entendi é isso. Ele deixa um número, o Neo fugir, bem dizer que já está escrito no código-fonte dele. Toda vez o Neo vai fugir, vai criar a nova Zion com 20, 30, não lembro quantas pessoas exatamente ele faz, e começa tudo de novo Matrix. Então o Matrix está rodando pra gente, são várias gerações, né? Mas para ele é a 7ª versão já da Matrix, que o Neo tá lá, e cada Neo responde sempre da mesma maneira. Ele já sabe o que o Neo vai fazer todas as vezes. Bem dizer, é isso que eu entendi. É aquilo que eu falei pra você. Cada vez que a humanidade morre, eles precisam resetar e tirar a mentalidade da Matrix que morreu. Aí eles criam novos humanos, lá os bebezinhos lá, todos cheios de cápsula e tal, e inserem na mente deles uma nova Matrix. O Neo, ele não tem escolha. Ele nasceu escolhido pelo arquiteto para ser a pessoa que, quando vai ser plugada em Zion, ele faz o quê? Ele pega todo o algoritmo de tudo que aconteceu, ele passa para o arquiteto e ele faz uma versão nova, atualizada, para não acontecer as coisas que aconteceram, para a humanidade chegar a esse ponto de vencer. Então eles sempre vão perder, porque se a humanidade vencer e Zion ficar super populosa e tal, não tem recurso para alimentar, não tem recurso para as pessoas sobreviverem. Então por isso que tecnicamente as máquinas, elas dizimam os humanos para nascer uma nova Zion. Esse é o problema da Matrix. Os humanos não podem ficar super populosos. Tá, mas por que ele deixa que existir Zion? Porque no final, nessa 7ª versão, ele quis eliminar Zion. É que ele não conseguiu. Porque não conseguiu não. Ele fez um acordo com o Neo, porque naquele momento ele ia matar todos de Zion, porque o Neo já tinha feito a escolha de salvar a Trinity. Ele teve duas escolhas, né? Ou continuar e criar a 8ª versão dele, né? A 8ª versão da Matrix, ou salvar a Trinity. Ele preferiu salvar a Trinity. Dos 7 que vieram antes dele, ele foi o único que fez isso, né? Então, tem um conceito de causa e efeito. Toda ação tem reação, e isso é muito explicado por aquele cara lá que está sentado e tem aquele gêmeo transparente que mexe lá, não lembro o nome, que fala meio francês lá, aquele cara coisado. Então toda ação que o Neo faz tem uma reação. Então, assim, independente do que ele faça, ele não tem escolha. Ele ia perder. Nenhum ser, nenhuma máquina que programou o algoritmo do Neo para ele fazer essa jornada do herói, nenhuma máquina tem o fator humano. A máquina não conhece o amor, a máquina não conhece o carinho, a máquina não... preciso salvar essa pessoa porque é certo. Não, ela só faz, foi programada para fazer e ponto. Por isso que a máquina perde, e ela não entende. E não tem como ela entender. Entendi. Uma coisa que eu sempre pensei no filme, por exemplo, assim, se a gente levar o Matrix, concorda que os agentes, eles podem encarnar em qualquer pessoa, né? O agente, o Smith e os outros dois lá. Existem os 3 agentes, né? Então, por que, por exemplo, quando o Smith e os outros 2 pegaram o Neo, eles colocaram um rastreador de GPS nele para pegar o Morfeu? Eu entendo, eles queriam pegar o Morfeu. Eles não sabiam que o Neo, que o programa, o protocolo Neo, o programa Neo, não sei como eu posso chamar, o Neo existia, eles não conheciam o Neo até aquele momento. Por que o arquiteto não passa para os seus próprios agentes que o Neo vai existir para chegar lá e matar o Neo logo no começo? Por que eles não encarnam no Neo na hora de matar o Morfeu, por exemplo, mesmo antes dele ser desplugado? Dúvidas que eu tenho, por exemplo, sobre o filme, você tá entendendo? Se eles podem encarnar em qualquer um, por que não encarnaram no Neo? E por que em vez de colocar um GPS nele, não mataram ele? Eles precisam que o Neo viva, então o arquiteto programa até os agentes para eles não matarem ele. Então, na verdade, aquela cena que ele desvia das balas, ele não tá desviando. São as balas que estão... Os caras que, sem saber, estão programados para errar o Neo, porque ele tem que chegar até o arquiteto. Não tem o que ele faça, ele vai chegar no arquiteto. É basicamente isso. Não é que ele não acerta, é que ele quebra as leis
ele dá um de Deus Ex Machina no mundo para resolver a coisa e chegar até Zion. Que ele precisa chegar em Zion e ser plugado, não importa o que aconteça. Porque se ele não chegar lá e não ter esse input dele lá dentro, as máquinas perdem e os humanos ganham. É isso que ele precisa fazer. Mas ninguém sabe disso. Só o arquiteto dentro daquele canto e o oráculo. Só que o oráculo não interfere. Ela não tem esse algoritmo de interferir nas escolhas. Ela só vê a escolha. Então, mas o que eu quero dizer é antes dele virar o Neo, enquanto ele tá como humano comum ainda. Antes do Morfeu recrutar ele, por que ele não morre? Por que o cara vai lá, os caras vão lá e colocam um GPS nele, em vez de só matar ele? Se você vê no resto do filme, eles matam humanos como se não fosse nada. Ele encarna num humano, a todo momento morre, já encarna em outro humano, morre. Eles usam os humanos basicamente como se fosse uma troca de roupa, né? É que o ser humano, a gente se espelha no Messias. Isso é infinitamente. Qualquer ser humano que bate o olho assim, em Jesus, no Maomé, no Salvador, você tem a fé nessa pessoa. Se não existisse o Neo, Morfeu não teria fé, Trinity não teria fé, ninguém teria aquela vontade de vencer e chegar até Zion. Esse é o problema. Então o arquiteto, ele usa isso a favor dele, para ele conseguir terminar o plano. Toda aquela saga de eu vou salvar e vou derrotar os agentes, não sei o que lá, o arquiteto já viu isso 7 vezes. Ele sabe o que ele vai fazer. Uma ou outra escolha dele vai ser diferente, mas todas elas levam ele a chegar no mesmo ponto. Quando ele não chega no ponto, aí a Matrix colapsa. Esse é o problema. Ele não pode morrer, porque senão a Matrix colapsa. Então ele criou uma pessoa, um ser que vai pegar e liderar o pessoal para fazer eles ter fé e seguir em frente. E eles acham que estão ganhando a guerra, mas perderam todas as batalhas que eles imaginam. Se você lembra... Eles já entraram perdendo. E se você vê, por exemplo, lembra do primeiro traidor? Se você parar pra pensar, você tá falando de Messias e tal, você vê que até aparece a história de Jesus Cristo. Tem o Judas também no filme, no 1. O 1, se você levar ao pé da letra... Tem o Cypher lá. Exatamente. Se você parar pra... Analogicamente, a história é bem parecida com a de Messias, de Jesus. Porque tem o Judas, tem o traidor, tem a Santa Ceia, que é na hora que todos eles comem junto lá e o Neo tá no meio. Você lembra disso? Que eles comem lá... No caso do filme, lá, aquela gosma. Cara, é verdade, tá tudo pré-programado, né? Os dois irmãos lá se inspiraram em várias coisas pra fazer isso. Agora são irmãs lá, eles são... Irmãs... Sei lá. Wolowitz. Eu achar O Wolowitz é do The Big Bang, né? Mas então, cara, tá vendo como o filme tem... Pra você ter uma ideia, cara, quando passou esse filme, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Cara, eu tive que assistir mais de uma vez pra entender tudo. O filme, pra quem assiste de primeira, eu acho que é muito complexo, especialmente naquela época que celulares, que imagine, hoje, na primeira vez que eu peguei um celular com Android, cara, eu fiquei tipo assim, como que mexe nisso? Porque, você tá entendendo? É tantas novidades que você não entende. Desgraça, né? Exatamente, quando eu peguei o meu primeiro Android, foi um Galaxy 5S, não S5, 5S. Foi no começo, foi na época que eu tava na FATEC, 2003, foi o primeiro celular meu que eu... 2003 não, 2010 que eu tava na FATEC, isso. Quem me deu foi a Júlia, me deu de presente. Cara, completamente diferente. Onde que eu quero chegar? Chegou o Matrix, cara, não tava. Para as pessoas que não entenderam a tecnologia, acho que assistiram de uma vez só, não entendeu tudo. E mesmo hoje, a gente tá conversando aqui, eu tô entendendo outras coisas mais filosóficas sobre o filme. Que eu não tinha parado para pensar nesse negócio dele ser o Messias, ele ser o escolhido, bem dizer, ele não tinha escolha. É complicado. Aí no final, aleatoriamente ele voa, né? E pra entender aquela cena dele voando, eu não entendia, cara. Eu falei, mas por que ele tá voando, né? Mas é porque quer dizer, no final, que ele decifrou todos os códigos do Matrix, né? É isso que ele consegue fazer. Ele consegue fazer o que ele quiser no Matrix. A verdade é essa. Tanto é que ele traz no 2 ou no 3, eu não lembro em qual, ele traz a Trinity de volta à vida, né? Quer dizer, tem até Lázaro, se você parar pra pensar. Então. Você tá entendendo? Meu, a mulher... Mind-blowing. Então, o que eu queria falar sobre o Cypher, né? Que você falou, né? Cypher, não lembro o nome do cara? O traidor, o Judas? Isso, uma coisa assim. Então, você vê que
o cara fala assim, por que me libertaram, né? Tipo, por que eu escolhi sair do Matrix? No Matrix ele tinha uma vida normal, ele ia pra trabalhar, ele tinha a esposa dele, os filhos dele, ele podia... Tá certo que nem era esposa... Mas o que é real? Daí cai naquele negócio do que é real, né? Ele tá vivendo na simulação, a outra pessoa também tá vivendo na simulação. Quer dizer, eles estão vivendo uma realidade, ainda que paralela. Porque se a gente fala assim, não, se abrisse um portal, você mudasse de mundo, você estaria numa realidade? Se você morrer naquela realidade, você morre na vida real, então é uma realidade. Concorda? É verdade, né? Se você morrer lá, você morre aqui, acabou, não tem. Você tá vivendo aquela realidade. Aí onde que eu quero chegar? O cara tava lá no Matrix, podia comer um bife, podia comer um frango, um milkshake. Só que quando ele foi para a vida real, já não existe mais plantação, já não existe mais vaca, mais gado, não existe mais. É tipo assim, a humanidade basicamente é 2.000 pessoas que vivem num esgoto. Mas tipo, o que é? É um canal de esgoto, mais ou menos, onde eles vivem, né? É um canal lá que eles criaram lá, fizeram a escavação. E depende de máquina até o último. É a máquina... Claro que não é máquinas inteligentes, mas ainda assim são máquinas. Uma máquina para filtrar água, porque senão eles não têm água para tomar. Uma máquina para filtrar o ar, porque senão eles não têm ar. E aí aquela gosma é feita com proteínas. O cara já pega, tipo assim, é como se fosse polivitamínico, sabe? Centrum, essas coisas. Quem tem gosto de nada, exatamente, o cara só come os nutrientes mínimos para ficar sobreviver. Você quer na sua vida, você quer viver ou sobreviver? Por isso que o cara no final ele fala assim, eu quero voltar pro Matrix. Só me repluga e mata todo mundo. Ele traiu toda uma nação, porque se a gente concordar, era a última nação de humanos reais. É Zion. Na verdade, ali meia dúzia é humano de verdade, né? O resto são tudo... Se você parar pra pensar mais a fundo ainda, todo mundo é clone ali. A máquina não tá fazendo, não tá gerando os próprios humanos, porque não são humanos que estão gerando humanos. A máquina vai lá e replica uma célula que ela tem guardada lá. Ela tem um banco de dados de células, que é o clone de alguém que já viveu, né? E ela replica aquela célula e transforma em bebê. Pluga os cabos no bebê e dali por diante ele vai crescendo e gerando energia para a máquina. Mas concorda que todos são clones? Todos eles são clones. Eu acho que eles não precisam dos clones. Eles só reproduzem os humanos. Aleatoriamente, mas são clones. Eu acho assim, como que ela criou a célula primária? Não criou. Eu acho assim que ela tem lá... Como se fosse assim, uma cápsula onde ficam milhares e bilhões, aliás, de células de humanos que já viveram. E ela tem uma célula daquele humano ali, uma célula. Aí ela joga num lugar, né, que como se fosse in vitro. E aquele humano se desenvolve. Só que no balaio ali tem clone de todo mundo, que é a clone de alguma hora. Você tá entendendo? É isso que eu quero dizer. A máquina não fez você acha que ela tá guardando o esperma e o óvulo e toda vez ela vem junto um óvulo no esperma? Não tem lógica. Porque nem precisa, porque já tem um humano lá parado, arroto. É só pegar de qualquer um aleatório e replicar. Aí que eu quero chegar, mas um clone, não concorda? Mas você tá entendendo que, na verdade, você acabou de matar uma coisa que o próprio filme errou, né? Por que não são todos o mesmo humano? Você tá entendendo? Só que o mesmo humano ele se vê de formas diferentes. Se fosse todos iguais, aí teria aquele problema na Matrix que gera o problema desde o começo. Não. A Matrix não pode ter nenhum colapso. Ela tem que funcionar perfeitamente e não pode ter nenhum agente externo. Aí na hora que acontece algo que não está programado, que nem você faz um programa e esquece de colocar ponto e vírgula, cracha a Matrix. O problema de crashar a Matrix, ela mata todas as baterias que estão usando. Então ela tem que pegar, fazer o plano de contingência e começar do zero de novo. Esse é o problema do arquiteto que ele faz com os humanos. Então, não, mas, por exemplo, assim, vamos supor que você pegue o humano que gera mais bateria. O humano XY. Você clonaria ele 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes. Aí você pegaria, porque a pessoa, ela não sabe como ela é. Ela nunca se viu. Então, um vai achar que é mulher, o outro vai achar que... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Ele vai fazer assim, ó, não necessariamente só porque a casca de todos eles é o mesmo humano,
Imagina, esse final ainda seria mais... Eles não pensaram nisso, senão seria um final mais louco ainda. Ah, entendi. Todo mundo ser vamos supor, todos eles fossem o Bochecha. Todos. 1 bilhão de Bochecha. Mas cada um nunca se viu, porque nunca acordaram. Nunca saíram do coma, nunca saíram do Matrix. Então, ele acha que é uma mulher loira, acha que é um homem negro, acha que é um homem ruivo, acha que é um homossexual. Você tá entendendo? Você teria 1 bilhão de matizes. Mas todos são a mesma bateria. Entendi. Aí ficaria mais louco ainda. Eu terminaria com esse final, se você parasse pra pensar. Entendi. Imagina na hora que acordasse toda a Matrix, todo mundo levanta e todos o mesmo cara. Já imaginou? Que da hora. Tipo assim... Posso colocar uma questão? Coloque a questão aqui. Porque é o seguinte... O que o Morfeu falou, eu lembrei agora disso daí. Se você... O que é real? Se você vê, enxerga e sente, o real são sensações elétricas que o seu cérebro capta. Então, são ondas magnéticas no seu cérebro. A realidade, correto? Correto. Então, a partir desse ponto, dessa premissa, o que você vê e enxerga pode ser o que pode ser. A partir do momento que é manipulado, pode ser qualquer coisa. Porque se você parar pra pensar, que nem você falou, na verdade tudo é corrente eletromagnética, né? Que o nosso cérebro funciona basicamente com correntes, concorda? Os seus sensores de entrada quais são? Os olhos, o ouvido e a pele. São os seus 3 sensores que você tem. Não tem outros sensores, basicamente. E o nariz, né? E a boca para gosto, né? Para sabores. São esses cinco que você tem. A partir do momento que você consegue que alguma coisa jogue em Wi-Fi na sua mente, assim, uma visão, aquela visão já não se torna real também, porque você tá vendo ela. Então, tem uma questão que eu acho que porque eles são diferentes, talvez por causa da consciência. Como assim, consciência? Eles têm consciência? Quem? As pessoas do Matrix? Tem consciência, só não tem consciência que tá no Matrix. Eles sabem tudo, consciência. Menos que estão no Matrix. Por isso que o Neo salva as pessoas. O Neo chega pra pessoa e fala assim, ó, você tá no Matrix, quer sair daqui? A pessoa fala na doideira, fala quer. E depois acontece igual o Cypher lá, que o cara fala assim, porra, você me tirou daquilo, da minha realidade, que eu tinha bife, que eu tinha frango, que eu tinha leite, que na verdade estava entrando uma gosma só dentro da sua garganta por sonda. Mas você não estava vendo isso daí. Aquela era a sua realidade. O cara te trouxe para uma realidade de filme de terror, onde as máquinas dominam tudo, as máquinas querem te matar de qualquer jeito. Se você der mole, uma máquina te mata. E você tem que viver num lugar que fica filtrando esgoto para você tomar água. Não, tranquilo. E dando um polivitamínico para você sobreviver. Mas eu quero dizer, talvez eles não tenham clonado um único indivíduo porque não conseguiram. Porque talvez eles precisassem que a consciência fosse diferente de um para outro, de um indivíduo para outro. Tá. Para poder. Para a consciência de cada um poder ser imersiva na Matrix. Não sei se eu consigo entender. Eu entendi. Se você clonar, inclusive a consciência de um indivíduo, consequentemente, dentro da Matrix, esse indivíduo vai se comportar da mesma forma. Como que você monta uma sociedade e todo mundo é igual? Então você acha que séptuplos ou gêmeos são iguais? Você tem irmãos gêmeos que vai aprender... Então, aí que tá a minha questão. Eles conseguem clonar a consciência também? Não dá pra saber, né? Não é mostrado isso. Você assistiu Gemini, o último filme do Will Smith, que clonaram ele sem ele saber. A criança, né, que no caso já é um adolescente, na verdade já é mais que um adolescente, já é 18 anos, 19 anos mais ou menos o rapaz tem. Ele tem os mesmos dons que o Will Smith. Você acha que se você clonasse uma pessoa, por exemplo, assim, um Einstein. Você acha que se você clonasse o Einstein e jogasse esse clone, essa criança, em outro lugar, ele cresceria ainda um gênio? Sim. Você acha isso? Sim. Tá no DNA dele, Sim. a genialidade? Por que você tem um irmão que ganha um Nobel e outro não ganha? Gêmeos? Univitelinos? Não. Gêmeos não são clones. Gêmeos são clones, não, cara. Não. Teve uma parte da gestação em que eles foram divididos e simplesmente nasceu gêmeos. Não. Eu já tive professores, tipo assim, de ciências, de biologia, que falaram que não são gêmeos, que não são clones. E outro professor meu já falou, não,
São clones, cara. Aí a pessoa fala assim, por exemplo, eu vi um caso na justiça brasileira, olha que estamos mexendo, né? Na justiça brasileira, em que o teste de DNA foi inconclusivo para saber quem era o pai da criança, porque um ficou com a mulher, o outro falou que não ficou. Fizeram o teste nos dois e os dois deu como não dava para concluir quem realmente era o pai, porque o código genético era muito parecido. Sabe por quê? Então, mas exatamente só o DNA não faz a pessoa. Tem a consciência, é isso que eu quero dizer. Então, mas você acha que um bebê que acabou de nascer vai ter consciência? E na hora que ele bateu a cabeça, claro qualquer que coisa... vai ter consciência. Não, tipo assim, antes de você só se... Você cria, acho que a sua consciência de ser vivos, ser logo existe. Eu acho que com 1, 2, 3... Não, então, mas o meu ponto é, os gêmeos não são clones. Gêmeos são clones, não adianta falar pra mim. Se o DNA pode ser 99,99% igual, mas o DNA não é 100%, o ser humano não é só feito de DNA. Não, eu acho que é DNA, experiências e outras coisas. Sim. Mas é o que eu tô falando. Esse é o ponto que eu quero chegar. Esse é o ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto em que cada pessoa é particular, é única. Então, se você clona a mesma essência, aí a clonagem do filme é clonagem mesmo. É Xerox, talvez, né? Talvez eles fazem lá... É Xerox. Então, acaba que a pessoa vai ser exatamente igual. Porque ela está vivendo nas mesmas circunstâncias. Todas elas estão na mesma circunstância. Todas elas estão... De que filme você está falando? Do Matrix. Não, cada um tem uma realidade, né? Então, mas a realidade... na pobreza, o mesmo que todos eles fossem a mesma pessoa, cada um teria histórias de vida diferentes. Um nasceu mulher, o outro nasceu homem. Por mais que todos eles fossem o mesmo cara, a Matrix... Então, essa é a minha dúvida. É porque eu não lembro direito do filme. Essa dúvida, a consciência do ser vivo que está dormindo é diferente da consciência da figura que está vivendo a realidade não, virtual. Por exemplo, assim, isso? É como você tem uma consciência só. Tipo assim, o Matrix. Só que é engraçado que o Neo, ele é exatamente, na Matrix, ele é igual na vida real. Eles são idênticos. Eu acho que isso foi um errinho que eles fizeram, porque a pessoa nunca se viu. Como ele tem uma visualização de como ele seria. Entendeu? Essa é a minha dúvida. Se a consciência da pessoa que está dormindo fica com ela e é projetada uma nova consciência no cérebro dela, para ela viver aquela consciência, aquela realidade, porque a partir do momento que você cria uma realidade, você começa a formar consciência. A partir do momento que nem você falou, ela recebe aquela consciência, recebe a noção de que é um ser vivo, certo? Ela é um ser vivo, aí a partir daquele momento ela tem uma consciência. Essa consciência foi plantada e, paralelamente, a consciência da pessoa que está dormindo fica lá, ou a consciência da pessoa que está dormindo é aproveitada para experienciar a realidade da Matrix. O que eu acho, tá? Seria muito dado, gasto à toa para você criar isso. Por exemplo, assim, na verdade, a consciência, a experiência da pessoa é daquele corpo. Daquele corpo, isso. Você tá pensando, tipo assim, que teria 1 bilhão de consciências, ele fala assim, no corpo 7 eu vou jogar essa, no corpo 10 então, eu vou jogar essa. Você acha que a consciência que está experienciando a Matrix é a consciência da pessoa que está lá? Sim, só que cada um numa realidade, que nem eu falei. Isso. Um nasceu na pobreza, um nasceu na riqueza. Esse é meu ponto. Por isso que o cara quis aproveitar dessas consciências múltiplas, porque talvez o clone ele fosse a mesma raiz. Não sei se você conseguiu me fazer entender. Não, eu consegui entender. Só que nem eu sou contra. Mas assim, do ponto de vista de eficiência, com certeza, o indivíduo que gerasse mais energia... E vivesse mais, com certeza. Tipo assim, você conseguiria fazer... Eles conseguiram testar, porque na verdade para eles a humanidade é um sopro, né? Eles, enquanto eles estão ali como máquina... os seres humanos estão vivendo e morrendo o tempo todo. Ele conseguiria fazer centenas de testes com os humanos, né? Sim. Mas é interessante a discussão. Mas que nem você falou, agora a gente parte para outra discussão que foi o que você levantou. Se você pegar Einstein e você fizer, acho que 10 clones do Einstein e tacar um na Alemanha, um na Europa, Itália, um em Portugal, um em Brasília, cada um deles vai crescer de uma maneira. Eu acho que nem todos vão ser gêmeos. Você fala assim, não o irmão gêmeo de Einstein. Não, um clone. Você pegar lá a célula, o DNA dele e clonar. Vira gênio. Gêmeos não. Eu acho que é a situação que faz. A situação faz o ladrão, cara. Foi as escolhas durante a vida dele, né? Exatamente. Não, tudo bem. Mas o aprendizado da vida. Não, tudo bem, concordo. Entretanto, o Einstein era um gênio. Em algum momento da vida dele,
ele ia alcançar a genialidade, seja por meio de qualquer coisa que fosse um pianista. Então, mas concorda? Por exemplo, se você pega Ele é um gênio. Mozart, você pega esses caras aí que são top da pintura. Por exemplo, assim, por que eu nunca virei um pintor top? Talvez porque eu nunca peguei no pincel também, né? Ou por que eu nunca virei um pianista Sim, de renome? com certeza. Isso quer dizer que, além do cara ser gênio, ele teve que pegar nessa coisa. Sim. Tipo assim, Mozart tocava com 3 anos de idade. Mas peraí, ele tinha um piano com 3 anos? Com 3 anos não tinha nada, tipo, tinha um triciclo. Mas eu quero dizer, certas pessoas digamos assim, com genialidade, que eu acredito que é uma coisa que você... Talvez a genialidade seja um pouco fora da curva, mas, por exemplo, vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Cristiano Ronaldo, porque futebol é humano comum, é um futebolista, tá certo que tem humanos muito bons de futebol. Vamos falar assim, é que nem o pessoal fala assim, não, se você fala, longe de mim querer ofender Neymar, tá longe de mim. Mas, por exemplo, se você fala assim, Neymar é um gênio porque fez um gol daquela maneira, com um gol daquele jeito, no ângulo, tá. Aí você pega um escultor da Grécia, que o cara, a mulher tá com um véu no rosto, ele esculpiu isso no mármore, cara. Você vê o rosto da mulher... Você vê o rosto da mulher na pedra. Com o véu em cima. O cara conseguiu fazer a textura do véu no mármore com uma picareta há 1000 anos atrás. 2000 anos atrás, sei lá quantos 1000 anos atrás. Você entende que, tipo... Eu pego uma massinha agora e eu não faço a porcaria de um cachorro. É exatamente pelo ponto. O cara é um gênio. Tudo que jogar na mão do cara, o cara vai transformar. Não interessa se ele nasceu pobre, se o cara nasceu pobre, ele vai inventar alguma coisa, ele monta uma oficininha dele lá e vai montar um sistema de iluminação de PVC e não sei o quê. Aí vem um cara que fala assim, caralho, como você pensou nisso, velho? Porque é genialidade. Bom, tem pessoas fora da curva, eu concordo com você. Esse é meu Mas ponto. O que eu quero dizer, por exemplo, assim, acho que eu não fui muito explícito. Todos os 10, se eu fizesse 10 clones do Einstein, os 10 iriam para física, Não necessariamente. Ele vai ser gênio. No caso do Einstein que viveu com a gente, que nem o Bochecha falou, as decisões que ele foi tomando na vida foram para física. Mas a genialidade é uma coisa muito subjetiva. Eu li uma matéria que fala que o cérebro do Einstein era diferenciado, era maior, as partes, né? O cérebro é dividido em partes, naqueles gomos, vamos chamar de gomos. Os gomos do cérebro dele era diferenciado. No que eu li, eu não sei se é real, mas no que eu li há muito tempo atrás, que eu estudei para a escola, eu lembro que falava que o cérebro dele era maior do que o normalmente é. O cara que pesou falou que é mais pesado do que realmente é. Ou seja, já é por isso que eu tô falando. No caso do Einstein, que era um gênio, talvez isso tenha mexido. Por exemplo, assim, vamos supor assim, eles falam que o ser humano não é capaz nem de usar 10% do cérebro, né? Mas e se algumas pessoas nascem com essa? Porque assim como você tem uma pessoa com um olho diferente de cor do outro, você pode ter uma pessoa com um cérebro diferente do outro. Mas que caiu por terra essa teoria de 10% já. Já foi refutada já. Ô, Bochecha queria falar aqui. Fala aí, Bochecha. Estamos cortando você, desculpa aí. Então, imagine que exista hipoteticamente um Einstein 2.0. Ele, teoricamente, seria predisposto a uma inteligência lógica. Possivelmente ele faria contas, trabalharia com alguma coisa numa área científica, tal. Só que assim, vai que a criação da pessoa não leva ela a ter acesso a isso. Então, sei lá, ele pode acabar sendo, sei lá, um caixa de banco ou... O melhor caixa de banco para fazer conta. Basicamente isso que você quer dizer, né? Então, tem uma gama imensa de predisposições ou coisas que ele pode fazer. Porque seria meio que um efeito borboleta. Não importa o lado o que você escolher fazer, o que você vai querer fazer ou não da sua vida. Porque vai ser um potencial desperdiçado. Mas ele não vai saber que tem esse potencial desperdiçado se não fazer alguma coisa. É por isso que a gente testa, a gente faz, sei lá, escola. Eu não sei quantas, mas deve ter um monte de inteligência aí diferente. Tem gente que é bom com futebol, tem nego que é bom com música, tem nego que é bom se equilibrando em corda. Eu não sou bom em nada, só sei jogar cartinha. Mas é aí que tá. Cada um é um indivíduo diferente. E as situações que você encontra na vida que levam você a escolher o seu futuro.
Esse é o problema. O Einstein 2.0, ele não teria essa consciência de que ele é um Einstein 2.0 e nem imaginaria que ele poderia ser e nem o que ele poderia fazer. Porque ele não tem nem noção disso. A pergunta foi... Agora, se ele soubesse, se ele treinasse, se ele poderia até ser que ele superasse, entendeu? Nos dias de hoje ele se superaria. Se você pegasse... Eu acho que se você voltasse no tempo, se tivesse uma máquina do tempo... Inclusive, eu quero fazer um podcast sobre viagem no tempo, que eu acho que esse vai render. Cada um tem teorias diferentes. Se você pegasse uma máquina do tempo, voltasse, pegasse o Einstein com 20 anos, que eu acho que ele já estava meio desenvolvido, e trazer para o mundo de hoje, talvez o Einstein de hoje se superasse 1000%. Pelas tecnologias que ele veria, pelo estudo, por exemplo, que nem eu estava conversando. Hoje, você quer estudar uma matéria, você digita no Google o nome da matéria e estuda. Olha, centenas de milhares de vídeos no YouTube. Por exemplo, quando eu me formei na FATEC, como que eu estudava mais, cara? Eu pegava simplesmente, ia nas aulas, prestava atenção no que o professor falava, não copiava nada, tirava foto da lousa, nunca via as fotos, cara. Teve uma época atrás que eu peguei, olhei as fotos que estavam no meu Google Fotos lá e deletei todos, porque já não me interessa mais, né? Faz muitos anos que eu me formei, mas tava lá as fotos aí. Aí eu chegava em casa um dia antes da prova, no dia da prova, eu falei assim, vou dar uma olhada, vou dar uma reforçada aqui, como é que faz, por exemplo, integral. Digitava no Google, como fazer integral. Você digita na hora lá, o cara didaticamente te ensina da maneira mais simples possível para você fazer. Chegava a fazer a prova, tirava lá 7, 8, 9 e já era, você tá entendendo? Hoje você consegue aprender praticamente, eu digo não tudo, mas praticamente tudo com Google e internet. Basicamente, tem um site, né? Já viu isso daí? Como fazer isso? Sim. Cara, outro dia eu tava vendo lá, digitei aleatoriamente piscina, ele já entrou nesse site, cliquei lá. Cara, ele ensina passo a passo como... Na verdade, o Einstein, se ele fosse 2.0, ele ia se beneficiar do próprio trabalho dele. Exatamente, você tá entendendo? Você trazer um cara com essa genialidade, se pudesse trazer, seria até até um roubo, né? Porque você estaria um cara com um QI tão alto, né? Para analisar coisas que ele mesmo fez, sendo que levou a vida inteira para criar uma teoria, ele iria na hora, em 5 minutos, ele leria a própria teoria, você tá entendendo? E muitas outras, e poderia criar outras coisas muito mais inovadoras, né? Então, mas a questão de você trazer o gênio e tal... A questão é o seguinte, o cara vai vir aí, surgiu ele aí. Claro que ele não tem consciência que ele é um gênio, claramente. E a vida dele pode ser que ele se torne, que nem vocês falaram aí, um caixa de supermercado e tal. Mas isso não muda o fato que o cara é um gênio. Ele só não sabe. É isso que eu quero dizer. Então, mas você não acha que para você ser considerado um gênio, você tem que estar usando a genialidade? Não. Por exemplo, em uma conversa com o Daniel Gomes, o nosso amigo baixista que veio aqui outro dia... É o seguinte, eu conversei com ele exatamente sobre isso. Eu falei assim, Daniel Gomes, né? O pessoal como conhecem ele, mas a gente carinhosamente chama de Dan Gomes. O que você acredita no gênio, no cara que nasceu com o dom? Perguntei exatamente se você acredita no dom ou qualquer pessoa que treina pode chegar lá. Ele falou para mim que acredita em qualquer pessoa pode chegar lá. Qualquer pessoa que pegar o estudo da guitarra pode chegar a tocar como um Jimi Hendrix. Pode. Eu acredito que não. Sabe por quê? Vou explicar para você. O cara pode estudar 10 horas por dia, estudar. Não, vou estudar. Só que ele vai estudar técnicas de outras pessoas. Que outras pessoas são essas? Dos gênios, você quer dizer? Dos gênios. Essa é a diferença. O cara pode tocar maravilhosamente, viu? Não, aquele cara, pelo amor de Deus. O cara conhece tudo, conhece todas as técnicas, sabe as escalas, sabe as técnicas de mão direita, mão esquerda. O cara é bom. Mas ele... Fala pra assim, ele não tem um lampejo de um dia estar sentado e falar, não, peraí, vou bolar uma técnica nova. Isso chama-se de genialidade. Ah, tá. Por exemplo, assim, o que você quer dizer é que alguém não pode é habilidade, tocar como Hendrix, mas alguém pode criar como Hendrix. Exato. O pessoal confunde genialidade com habilidade, não é. O jogador gênio de futebol, ele vai enxergar uma jogada que, tipo assim, ele tirou da cartola a jogada, que só ele viu. Por quê? Às vezes o cara não chuta muito bem. Às vezes o cara não é goleador, muitas vezes. Por exemplo, tô dando um exemplo aqui. O Rogério, né? Sim, o Rogério era um gênio da batida de falta. Bola parada. Exatamente. Entendeu? Ele era um gênio da bola parada. Tanto que ele é artilheiro, inclusive, né? Já foi goleiro artilheiro. Entendeu? Então, era um gênio dessa área. Né? Entendeu? Essa é a questão que eu quero falar. A pessoa confunde muito gênio com
uma habilidade imediata. Por que Einstein era um gênio? No meio das equações, no meio daquela coisa, ele imaginou, falou, peraí, e se a gente fazer tal coisa? Ele saiu da caixa. Saiu da caixa. Isso é genialidade. Não é, o cara não é de fazer conta, o cara não sabe integral de cabeça, fazer integral. Não é isso. Às vezes eu tinha que usar calculadora para fazer integral, por exemplo. Mas ele pensou fora da caixa, uma coisa que ninguém tinha pensado. Aí depois que ele publicou o trabalho, falou, nossa, é verdade, né? Aí depois que foi provado o teorema dele, nossa, é verdade. Por que ninguém pensou nisso antes? Eu acho que o que você está falando, você entendeu? Ele se mistura com os filmes e os seriados, faz a gente pensar ao contrário do que você está falando. Isso, exato. O filme mostra quando alguém é gênio, o cara faz as contas de cabeça em 1 segundo, o cara faz uma derivada, uma integral. Isso, exato. Você está entendendo? Mas não necessariamente isso. Talvez o cara não consiga fazer isso porque não é a habilidade dele. Por exemplo, como pode ter uma pessoa que consiga fazer uma derivada de cabeça e não ser um gênio. Exatamente. Porque a habilidade. Lógico. Fazer uma integral, uma derivada é uma habilidade, não é uma genialidade. Isso. Pode ser que existe casos do cara ter os dois. O cara consegue fazer conta de cabeça e também é um gênio. Uma coisa acaba puxando a outra no fim. Que o cara, por ele ter um entendimento avançado, acaba facilitando para ele fazer as coisas de cabeça. Eu acho que as habilidades que ajudam ele a ser gênio. Por exemplo, assim, se eu tivesse que nem. Existem pessoas que têm aquela memória eidética, né? Se não me engano, é essa palavra, né? A pessoa se lembra de tudo que ela faz. Eu não lembro como que eu vim até aqui, o caminho que eu vim até aqui hoje, você está entendendo? Mas tem pessoas que lembram o que a professora disse na 3ª série, no dia tal, no dia tal. Tem pessoas que memorizam tudo. Uma pessoa que tem uma memória avançada, assim, uma memória sobrepujada, vamos falar assim, é uma pessoa mais fácil de aprender coisas. Você já imaginou se você tivesse que aprender técnicas de xadrez? Você vai lá, lê o livro, o cara lê o livro, ele decorou o livro inteiro, está na mente dele fresco. A questão não é só você decorar, é você conseguir recapitular também, né? Porque o cara assim, eu lembro de tudo, só me dá 15 minutos que eu vou lembrar a página que tá. Aí ferrou. Aí não adianta. Minutos. Agora, se você falar para mim assim, que o cara, tipo assim, na mente dele, em teoria, tem um aplicativo que ele dá uma busca lá, jogada lá do Gambito da Rainha, e ele vai lá e busca essa, ou do pastor, na hora ele já acha, aí sim. Na verdade, essa é a genialidade. É uma proeficiência natural. Então, o cara vai saber a jogada certa na hora certa. Na hora vai vir para ele assim. Isso é uma coisa natural. E é uma coisa assim, né, que a gente fala. O talento é 10%. Você tem o talento para tal coisa, não adianta você ter, eu tenho talento. Não adianta, você não vai para frente. Você tem que, os 90% você tem que suar, tem que ralar. Porque o cara que não tem talento e ralou, ele vai estar no mesmo patamar que você, entendeu? Agora, genialidade, aí é uma coisa mais acima, que daí o cara, e se fizer tal coisa? E se, entendeu? Porque vamos pensar assim, por exemplo, no Einstein. Você acha que ele acertou cada conta que ele já fez na vida? Não. Cada projeto que ele já deve ter posto na mesa? Não. Ele foi gênio de superar as adversidades que ele teve nos projetos e continuar indo à frente e conseguir concluir o projeto. Eu penso dessa maneira, né? Não, mas a persistência não é uma genialidade. Não, sim, eu sei disso. Só que o que eu quero dizer... Nem só pela persistência. Ele persistiu. Por exemplo, o que eu quero dizer é que um gênio não é aquele que sempre acerta tudo. Ah, sim. É nisso que eu quero chegar, entendeu? Sim, com certeza. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Cássio. Boa noite. Tudo bem? Viu, Cássio? A gente começou falando sobre realidade mista e virtual, né? A gente começou falando sobre isso, né? Sim. O que você sabe sobre essas 3 áreas, Cássio? Cara, da realidade aumentada, é que eu não sei exatamente sobre o que vocês falaram, mas, cara, teve isso até me lembra, lá na época da faculdade, né? Teve um dos nossos amigos lá, o Robertão, não sei se você lembra do Roberto. Lembro. O carinha que a gente jogava Bomberman? Ele, o próprio. Ele fez o TCC dele em cima disso, de realidade aumentada. Eu acho que você já me fez? falou isso, mas pode falar aí. Ele criou um livro infantil, né? Aonde ia contando a história e aí aparecia, né, as tags, né, no livro. Aí ele apontava apontava o celular mesmo, era alguma coisa assim. E aí, por exemplo, e aí aparecia um helicóptero, aí tinha lá a tag, e aí aparecia um helicóptero sobrevoando o livro, aquela coisa toda, com barulho e tudo mais, sabe? Pô, foi uma ideia bem bacana. Eu lembro até que tinha um professor que dava aula em outras faculdades que tava chamando ele pra palestrar lá sobre o assunto e tal. Acho que essa parte da realidade aumentada aí, ele vai dar... É um ponto bem interessante, porque ele pode ampliar não só esse tipo de coisa, né? Não só pensando em livros, esse tipo de coisa. Ele pode ampliar tudo, né?
Ele pode ampliar, por exemplo, o estudo sobre, sei lá, um estudo de medicina, um estudo sobre como fazer uma cirurgia e tudo mais. Então eles conseguem utilizar esse tipo de tecnologia dentro. Para jogos, para jogos isso aí tá bombando até hoje, né? Tem muita coisa saindo ainda de jogos com realidade aumentada. Então, eu acho que esse esquema de realidade aumentada aí é um negócio da hora aí pra pegar e pra evoluir em cima, né? Vou cortar você só um pouco, ó. Pensa comigo, que ano você se formou? Eu me formei em 2010. Você se formou em 2010. Eu me formei em 2013, junto com o Xisto, né? Xisto, a gente se formou em 2013, né? Sim. Na nossa época já existia a realidade aumentada, concorda? O Nintendo DS, PS Vita, PSP, eles já tinham um tipo de realidade aumentada usando as câmeras. Você concorda que é uma tecnologia que não pegou até o momento? Vamos falar assim, a gente já está falando em 10 anos e a tecnologia existe, ainda não pegou. Assim como teve aquele brasileiro, Gurgel, que inventou o carro elétrico em 1960, 1950, ninguém deu a menor bola, destruíram a carreira do cara, né? Porque os conglomerados do petróleo... Imagine se você, em 1950, Brasil lança o primeiro carro elétrico e bomba. O Brasil hoje seria o país mais rico do mundo. Falando em gênio, né? Então, era um cara fora do tempo dele. Assim como a gente está conversando agora sobre essa tecnologia, onde eu quero chegar é isso. Mas você tem uma tecnologia que já tem mais de 10 anos, já desenvolvida e que ainda não bombou. Você não concorda com isso também, Cássio? Bombou assim. O que eu quero dizer bombou? Do jeito que eles mostravam essa tecnologia, por exemplo, que nem você falou, por que todos os livros... Você não acha que a partir... Pode falar. Não, eu tava dizendo que você não acha que a partir dessa tecnologia, não pode ser daí, por exemplo, que começou a surgir, por exemplo, o próprio VR, né? Onde já tem uma imersão maior e tudo mais. Ah, sim, você está querendo dizer que isso foi a base. Exato, às vezes às vezes ele não foi ele que vingou, mas às vezes ele foi o start para os próximos passos, digamos assim, né? Você tem que fazer as tecnologias chegar à grande massa. Não adianta você ter um público seleto com um iPhone 12, com um Galaxy S20, que ele consiga usar essa tecnologia. Esse cara já é um cara que já está mais escalado em tecnologias. Ele vai ver essa tecnologia, não gostei muito, e já deleta. No entanto, quando você traz uma tecnologia para as massas, aí você faz ela vingar. Por exemplo, assim, vamos supor que você coloque lá na capa nos livros, na capa, por exemplo, na história do Brasil lá. Você já imaginou que legal você tá lendo a história do Brasil, aí você vê um QR Code, ele fala... aponte para cá, você pega o celular, ele toca um trecho ou vai para a página da Wikipédia, naquela página ele já abre o vídeo de uma simulação de como foi a Guerra dos Farrapos, você tá entendendo? Que a gente teve que estudar que era a escravidão. Puta, olha que legal, cara. Aí você difundiria essa tecnologia, uma maneira de difundir ela, entendeu? É que, na verdade, hoje em dia, se você for ver, né, a própria Globo já tá usando, né? Então, por exemplo, se você olhar os programas da Globo, alguns deles, muitas vezes ele joga o QR Code na tela e fala assim, olha, aponte a câmera do seu celular pro QR Code que você vai acessar aqui a página do G1. Ou aponte o celular pro QR Code, aqui no QR Code da tela, que você já vai para uma votação de alguma coisa, ou qualquer coisa assim. Então, hoje em dia, eles já estão começando a usar, né? Aqui, né? A Globo foi o primeiro canal que eu vi que tá usando. O pessoal tá comendo pela beiradinha, né? Devagarzinho vai... Então veja que a tecnologia não está morta, é isso que eu quero dizer. Sim, é uma tecnologia antiga que não está amplamente difundida no meu ponto de vista, no meu mero ponto de vista. Pode vir alguém que fala assim, você imagine, livros e tais editoras está tudo saindo. Você tá entendendo? Aí eu tô saindo por mentiroso, mas... Não, é que também se a gente for parar a pensar, por exemplo, na época que eu fiz meu TCC, 2010, cara, você não tem um celular em 2010, não era fácil você ter um celular que conseguisse ler um negócio desse, por exemplo. O meu primeiro celular bom foi em 2011, 2012, mais ou menos. 2010, 2011, mais ou menos, eu acho que foi quando eu ganhei o X5. Que daí o meu eu tive que comprar em 2010 porque eu precisava, porque eu ia fazer o meu TCC também foi em cima do Android e tudo mais, não, eu precisei ter, né? Mas na época, na minha sala, era eu e o Mendes que tinha um celular um pouco melhorzinho e só. Verdade, né? Tipo, quando eu tinha o meu também, era eu e mais um ou dois que tinham celular Android. Todo mundo tinha aquele CDMAs. Sim, exatamente. Sistema Java, né? Naquela época era sistema 1. Javinha bem porva, né? Que tinha o joguinho da porva. Tô lembrando daquele Igor, já viu o Igor? Porva. Já vi. Aí tinha aquele celularzinho que tem o joguinho da minhoquinha que todo mundo jogava, né? Lembra? Mas então, é que você tá falando é verdade. Hoje o celular tá mais difundido, realmente. Hoje tá mais fácil. O seu amigo, na verdade, ele foi
Ele foi nos primórdios, primeiro porque ninguém tinha, né, uma tecnologia dessa, né? Ele foi o antecessor já desse negócio aí, né? Agora, eu acho que é a hora de vir mesmo e difundir essa tecnologia, que é uma tecnologia muito legal, cara. Porque, na verdade, a gente tá pensando nós, adultos que enxergamos, ouvimos. Você já pensou uma pessoa cega, por exemplo? Ela poder alguém ajudando ela, ou ela mesmo com uma certa habilidade apontar para alguma coisa, ele falar assim, isso é um ventilador, você tá entendendo essa realidade dele pegar a coisa? Ou tipo assim, isso, por exemplo assim, vamos supor que você é um deficiente visual no mercado. Olha a dificuldade. O cara pega um produto na mão assim e passa o celular na frente. Ele fala assim, isso é um feijão. Ele custa tantos reais na nossa loja, você tem um bônus de tanto, você tá entendendo? Com o seu cartão do mercado, você ganha um desconto de 10%. Você tá entendendo? Que legal, você conseguiria ajudar deficientes, porque eu acho que essas realidades, essas coisas tem que ir pro lado social, para você ajudar as pessoas, porque só pelo entretenimento também eu acho que é complicado, né? Sim, sem dúvida. A outra coisa que a gente falou, Cássio, é sobre a realidade virtual, né? Você já assistiu o Sword Art? Não. Você já assistiu o Matrix, né? O Matrix você já assistiu? Já assisti. Então, o que você tem a dizer sobre, tipo assim, esse conceito dessa realidade virtual? Então, mas você diz referente ao quê? A você viver numa realidade virtual ou a utilização da realidade virtual? Então, antes de você entrar, a nossa pergunta era exatamente essa. A pessoa... né? Exatamente essa. A pessoa que só vive na realidade virtual, ela pode se considerar viva, tipo assim, é uma realidade? Ela pode se considerar que a realidade é a dela? As pessoas que estão dentro do Matrix, aquilo é uma realidade ou não é uma realidade? Ou o que é realidade? Eu vejo que não, né? Eu vejo que uma coisa é uma coisa, outra coisa, né, pô? Um cara que, sei lá, vive um Second Life 24 horas por dia, não dá pra considerar que ele, sei lá, o cara pode ser o que for lá dentro, mas... digamos assim, é um jogo, digamos assim. Eu entenderia mais como um jogo, sabe? Nossa, você trouxe um assunto bem interessante, porque eu lembro desse Second Life logo nos primórdios. Isso, tipo, a gente tá falando há 15 anos atrás, mais ou menos, e que as pessoas gastavam milhares de dólares, assim, nesse Second Life pra viver uma vida diferente, mas já imaginou o gráfico daquela época, né? Mas vamos ser desconsiderando gráficos de jogabilidade, as pessoas gastavam dinheiro real para comprar tipo uma casa no Second Life. Eu lembro que eu vi uma matéria na revista mesmo, no jornal na época, assim, falando assim, o cara gastou $40 mil numa casa no Second Life. Ele foi lá com outro jogador do Second Life e comprou a casa do cara tipo por 40, 50, 60 mil dólares. Porque o cara não queria mais viver na nossa realidade, ele queria viver no Second Life, que era um jogo da época, né? Nem sei se existe mais esse jogo. Mas Cássio, por exemplo, assim, ó, vamos falar assim, que nem o exemplo que a gente deu antes de você entrar. A pessoa, ela tá em coma. Ela tá em coma. E você consegue, com a realidade virtual, plugar essa pessoa na realidade virtual e plugar uma filha dele para ele conhecer a filha dele, a esposa dele para ele conversar, onde que ele deixou a senha do cofre. Seria uma puta de uma utilização. Né? Seria um negócio da hora, né, pô? Seria um... Mas daí que ele acaba sendo uma realidade virtual, sim. Mas você não concorda que daí vai ser a realidade daquele cara? Porque daquele cara pode ficar plugado ali. Em teoria, ele pode ficar 24 horas plugado ali, porque ele já não tá plugado mais ao mundo real. Que nem o exemplo que eu dei, um tetraplégico, uma pessoa que sofreu um acidente e não move nada do pescoço para baixo, não fala, ou uma pessoa que por algum acidente ficou cego dos 2 olhos e surdo, por exemplo. Essa pessoa não tem mais recepção além do contato. Você pluga ele numa Matrix aqui no nosso mundo real e essa pessoa pode viver lá. Aí você criaria pessoas que gostariam de viver nessa mesma realidade. Você acabaria criando um comércio de pessoas que iam querer entrar nessa realidade. É igual que eu tava falando não sei se vocês já assistiram um filme que tava famosinho esse tempo atrás, Jogador Número 1, que ninguém vive mais sua vida. A pessoa trabalha, a pessoa vai pra escola, mas no resto do dia é 24 horas, todo mundo joga videogame. Então, o que mais você tem a dizer aí, Bochecha? Você ouviu as coisas que o Cássio falou? Você tem ele tem uma visão completamente diferente, né? Isso que é legal. Cada um dá seu ponto de vista e a gente... Não precisa nem entrar em consenso, são várias
várias notas sendo colocadas na mesa e a gente vê que a gente não sabia nada, eu aprendi um pouco mais, assim, estando aqui com vocês. E, poxa, faz tempo que eu não converso, sabe? Um papo cabeça inteligente, assim, porque a gente tá na correria de trabalho, de vida, né? As contas têm que ser pagas, né? É que eu acho também que esquecendo da sua essa Covid, realidade. essa pandemia faz as pessoas se afastarem, né? Eu adorei esse filme. Você gostou do filme? Divertido. Essas ideias, assim, lembra muito aquele dos episódios do Black Mirror, né? Todo mundo assistiu todo o Black Mirror. Eu vou ter que assistir, eu só assisti. Eu nunca assisti também, você não assistiu também? Eu assisti Bagulho é um bom. episódio. Bagulho é bom. Eu não assisti, cara. Tem alguns episódios que são épicos, mas a série inteira é boa. É isso. Tem um episódio ruim. Sempre tem, né? Do porco? Não, do porco é bom, pô. Não, mas se tem Porco é um bom. episódio ruim, então a série é boa. Então, vamos... Não, mas é bem legal, porque ele volta, tem vários. Cada episódio fala sobre um assunto, né? Vamos... Então. Aí no final tudo se conecta. E tem tem um episódio lá que fala sobre aquela busca de likes, né? Que que o cara tem que ficar correndo na bicicletinha e ele dá tudo pra menina. Esse é outro. Esse aí ele vai conseguindo pontos, digamos assim, né? Como se fosse dinheiro. O que eu tô comentando é likes mesmo. Tipo, imagine que, sei lá, você posta uma foto no Facebook e você tem lá uma quantidade X de likes. Aí, pô, tô querendo comprar uma casa no condomínio. Ah, não, nesse condomínio aqui você tem que ter uma média, sei lá, 4,5 estrelas pra você poder entrar aqui. Então você tem que ter alguns famosos te seguindo, você tem que ter quantidade X de like na sua página. Entendi, na verdade são críticas sociais, né? Porque tem gente... Isso daí é uma crítica social pela seguinte maneira, eu vejo. Você vê vários casos na televisão, assim, reportagem que a pessoa subiu em cima do telhado de um prédio só para tirar uma foto para ganhar like, caiu lá de cima e morreu, ou subiu numa montanha só para tirar uma foto e ganhar like no Instagram. É mais ou menos isso, né? São umas críticas sociais assim, do que está acontecendo nesse momento com a sociedade como um todo, né? É exatamente isso. Tanto que o personagem ele vai recebendo vários dislikes por N motivos, né, durante o episódio. Então é como se ela fosse rebaixando na sociedade, como se ela começasse a ser tratada como se fosse como se fosse um ninguém, então ninguém ia mais se importar com ela, sabe, esse tipo de coisa. Então, tipo, é voltado exatamente para esse tipo de crítica social, né, para quem vive, digamos assim, as curtidas do Facebook, né. Então, esse episódio em si é voltado para esse tipo de coisa mesmo. Mas tem N episódio, tem outro episódio que é parecido com esse que a gente tinha comentado agora há pouco, né, de viver uma realidade que não existe, né? Então as pessoas ficam lá como se fosse numa máquina, né? Num tubo para ser alimentado, não sei de que forma. E estão vivendo todo mundo em conjunto, né? Numa realidade criada, igual ao Matrix. Semelhante ao Matrix. É como se fosse realmente, tipo, todo mundo quer viver nessa realidade aqui. Então eles ficam lá num determinado lugar, como se fosse uma colmeia, né? Cheia de espaços ali, eles ficam lá dentro e todo mundo tá convivendo, né, nessa realidade criada, digamos assim, cada um sendo o que quer ser, sabe? Então, na verdade, era isso que eu tava falando, acho que um pouquinho antes de você entrar. Se você conseguisse criar realmente uma realidade alternativa, mesmo que ela fosse virtual, por exemplo, que nem a princípio você usaria com certeza isso daí, não para entretenimento, mas para saúde. Na verdade, realidade alternativa é o melhor nome possível, né? Do que realidade... virtual, né? Alternativa tipo, que nem essa realidade alternativa, e você jogasse, por exemplo, assim, a princípio você ia colocar quem lá? As pessoas que não podem viver na vida normal, né? Um tetraplégico, podem viver, não estou querendo dizer que eles não possam viver na nossa realidade. O que eu quero dizer é que viver, por exemplo, assim, jogar uma bola, por exemplo, você está entendendo? Correr, fazer atividades físicas comuns. Liberdade de fazer as coisas. Ter a liberdade de fazer o que quiser na hora que quiser. É claro que vai ter pessoas que têm essas deficiências, mas conseguem. Mas são pessoas extremamente, vamos falar assim, perseverantes, assim, que conseguiu algum tipo de tecnologia, correu atrás de algum tipo de tecnologia para conseguir fazer isso aí. Hoje mesmo eu estava lendo sobre o primeiro cara... um dos 20 cientistas mais importantes do mundo é um brasileiro que inventou o exoesqueleto, que o cara deu um chute, o primeiro chute de bola no campo brasileiro na Copa do Brasil. Você lembra que foi um exoesqueleto? Não tô recordando isso aí. Eu não lembro. Mas então, na Copa do Brasil, a abertura da Copa do Brasil foi um cara
tetraplégico vestido com exoesqueleto que um brasileiro ajudou a desenvolver ou desenvolveu. Não lembro se é um dos dois. Ou ele ajudou. Agora que você tá falando, parece que Exatamente. Ele deu o primeiro chute na bola. E foi com exoesqueleto. Ele é um dos 20 cientistas mais famosos do Brasil. Isso eu tava lendo hoje. Eu falei assim, caraca, meu. Então, esse tipo de pessoa, ela conseguiu não tô falando conseguir de ganhar, mas tô falando correu atrás, dinheiro, não importa. O cara tem uma mobilidade diminuída. Se você coloca essa pessoa num mundo, numa realidade alternativa, que você ligue ela num tubo, um plug e consiga jogar nessa realidade, ele vai poder fazer o que ele quiser. Você vai poder fazer o mundo do jeito que você quiser. A pessoa vai poder jogar bola, vai poder brincar com os filhos, vai poder voar. Claro que tudo só na cabeça da pessoa, concorda? Essa coisa não está acontecendo de verdade. Mas para essa pessoa que, por exemplo, vamos falar do cara que está em coma, que é o pior caso, né? Ou um cara que teve um dano cerebral gravíssimo, alguma coisa assim, já não pode mais se comunicar. Você joga essa pessoa lá, o cara vai poder se comunicar de novo, vai poder, sabe, viver a vida novamente. Porque o cara que tá dizendo que o cara vai viver eternamente a vida no Genjutsu. Não, mas eu não tô falando um Tsukiyomi, não tô falando isso. Eu tô falando... quase, né? Mas ele não vai viver eternamente, né? Ele vai viver só enquanto a vida dele... Então eu sou Madara agora. Esse é o projeto dele pro mundo, olha só pra você ver. Agora eu tô entendendo. Então, mas concorda que para as pessoas que não consigam viver na nossa realidade seria uma alternativa? O Madara não tá de todo mal, se a gente parar pra pensar. O Madara não tá de todo mal. Ele queria ajudar pessoas que nem o Obito. Agora a gente tá envolvendo até o universo Naruto, mas ele não era de todo mal. Ele queria que as pessoas vivessem o mundo como elas quisessem viver. Basicamente isso, sem precisar ninguém matar ninguém, sem precisar ninguém morrer. Ele tinha o ponto dele, ninguém morreria no mundo dele. Era essa a ideia do Madara ali. Quer dizer, será que ele é tão vilão assim como pintam? Bom, isso fica para outro dia, fica, né? Para o próximo capítulo. Entendeu? Mas a questão é essa. Vilões que não fizeram nada errado. O que é? Vilões que não fizeram nada errado. Mas... é um bom tema esse aí, cara. A questão é que nós não sabemos o que é consciência. Se você está levando toda a memória, tudo que a pessoa tem, a consciência tem que estar no cérebro. Não tem nenhum consenso que diga que memória é consciência. É claro, você não conseguiu fazer ainda quando você fizer o primeiro. O quê? Eu estou dizendo, o conjunto das suas memórias não necessariamente é a sua consciência. Não pode afirmar isso. Memória é consciência. Aí você está falando assim, vou pegar minha memória e vou jogando de cérebro em cérebro. Tá, agora eu vou com outra pra sua cabeça, hein? Bora. Eu assisti um filme, fatos reais, tá? Eu assisti um filme que a pessoa teve um acidente de trânsito e ela tava casada com um cara já fazia 2 anos já. Então, inclusive de romance o filme, mas é legal o conceito. Ela já era casada há 2, 3 anos, eles estavam pensando em talvez ter filho e tal, era uma coisa assim. E aí eles sofreram um acidente de trânsito e ela perdeu a memória nos últimos 2, 3 anos. No filme, assim, ela perdeu, tipo assim, todo o que ela era. Tipo assim, porque o que ela era faz parte das memórias. No entanto, agora vou ser o advogado do diabo e jogar contra mim mesmo. No entanto, no final do filme, por exemplo, assim... o final do filme basicamente eles não conseguem voltar a memória dela. No entanto, mesmo sem as memórias, todas as memórias que ela teve, ela foi reconstruindo coisas que aconteceram na vida dela. E, por exemplo, assim, ela era uma artista. Artista, como é que chama quando a pessoa mexe com barro, com pintura? Artista plástico. Artista plástico. Ela foi lá e o cara falou assim, você gostava disso. Tipo, o marido dela. Só que ela separou dele. No filme ela separa, porque ela fala assim, eu não casei com você 2, 3 anos atrás, eu não tenho memória de você, então ela acaba separando do cara. Beleza. Não, porque é interessante. Só que ele leva, ela fala assim, não, mas você gostava de fazer isso. Ele começava a mostrar coisas que ela gostava. Ela falou assim, eu não gosto disso. Tipo, porque ela descobriu o que ela gostava 3 anos depois. Se o cérebro dela regrediu 3 anos, ela não tem aquela paixão pelaquilo. Só que no filme vai mostrando que conforme vai passando o tempo, ela vai pegando aquelas coisas e, ela começa a moldar. E no final ela volta a ser artista plástica. E a paixão pelo cara, ela reconstrói a paixão pelo cara. Tipo assim, ela conhece o cara de novo, melhor. Tipo assim, vai conhecendo o cara e acaba se apaixonando pelo cara. Eles casam, mas ela nunca mais recupera a memória dela. No entanto, fragmentos do que ela era voltaram para essa nova memória. Sabe o que é isso? Então, eu tô jogando contra. Beleza, mas você tá jogando por interessante. Sabe o que é isso aí? Não é consciência. É hábito. Mas como a pessoa que perdeu a memória tem hábito? Pois é, isso que eu vou explicar. É que eu tô lendo um livro sobre isso, então tá fresco na memória aqui. Isso foi um estudo clínico, não é filme nem nada, mas foi um caso do senhor que ele perdeu a memória curta.
Você fala com ele 1 minuto, toda hora você repete porque ele não lembra mais. Só que a memória não tá ligada com o hábito. E em casa, a mulher dele, que é um senhor idoso, né, ele ficava com medo de sair pra rua, porque ele não sabia como voltar, certo? Só que ele começou a andar. Aí a mulher dele foi junto com ele. Então, no primeiro dia, ele andava um pouquinho, voltava, junto com a mulher. Voltava. Isso aí, durante meses, o que criou? Você fala o hábito. O hábito de caminhar. Então, teve um dia que a mulher chegou em casa, cadê o marido? Já desesperou. Se perdeu, saiu pra rua aí porque ele tinha um hábito de caminhar, resolveu caminhar sozinho. Mas, pra surpresa dela, ela procurando na vizinhança, não sei o que, desesperada, chegou em casa depois ele tava lá de boa. Mas ele não lembra por que ele... Não lembra de ter saído, não lembra por que ele saiu, mas ele não lembra de ter voltado, exatamente. Mas ele conseguiu sair, dar a volta no quarteirão, chegar em casa. Por causa do hábito, que o hábito ele fica numa área diferente da memória. Entendeu? Então a artista plástica, no caso aí, ela tinha o hábito de sempre estar mexendo com arte, sempre estar. Então a hora que ela foi começando a mexer, o hábito voltou. Não significa que ela lembrou que ela era uma. Que ela lembrou que era uma artista, que ela lembrou que ela... Não, o hábito estava lá e fez com que ela conseguisse executar, né, os trabalhos. Entendi. Bom, galera, vamos indo pro encerramento hoje. O assunto hoje foi filosófico. Hoje foi mas brabo, tem bastante coisa pra falar sobre esses assuntos, viu? Eu acho que é isso, cara. Nós começamos a falar sobre vários assuntos, né? Uma coisa foi puxando a outra aí. Eu acredito que cada um de nós sai hoje aqui com uma visão diferente sobre algum assunto relacionado aí. E pra mim, foi um aprendizado que a gente conversou aqui hoje. Espero que mais assuntos assim surjam aí nos próximos. Com certeza. As minhas considerações finais, cara, foi um papo muito legal, tipo, muito cabeça, assim, acho que foi um dos primeiros papos que a gente teve só a cabeça, assim, né, porque a ideia não era falar sobre o filme Matrix, em nenhum momento a gente falou, vamos falar sobre o filme Matrix, sobre como o filme progrediu, mas o conceito do filme Matrix, né, que daí a gente acabou trazendo outros filmes, que nem eu falei, o Gamer, Jogador Número 1, entre outros pontos que tem filmes correlacionados, assim como o Cássio trouxe aqui, o seriado Black Mirror, né, que também teve pontos que aconteceram. Basicamente isso. Eu acho que como a gente pode falar, essa realidade alternativa será muito bacana. Se ela chegar a existir, sendo sincero, eu acho que não vai ser na nossa época, na nossa era, tá? Mas vai ser uma coisa bacana para a sociedade, porque vai ajudar as pessoas que tenham deficiências e tudo mais. Considerações finais aí, Cássio? Eu acho que nesses temas que a gente tratou hoje aí, que pode ser que seja para onde tenha que evoluir aí, né, no futuro. Eu acho que a parte de realidade aumentada tem tudo ainda para bombar mais. Eu acredito que, porque não, né? O governo realmente utilizar isso voltado para o ensino e tudo mais. Imagine, por exemplo, uma criança que ainda não é alfabetizada, ter lá já tem um esquema aí para poder estudar, ver vídeo, ouvir sons e tudo mais. Acho que vai ser onde o negócio ainda tem a caminhar, né? Acho que é onde a gente pode explorar bastante isso aí na tecnologia. Acho que é isso. Bacana, Cássio. Infelizmente o Bochecha teve que sair mais cedo aqui. Momento da gente divulgar nossas redes sociais, o site e o nosso e-mail para contato. A gente tá no @podchatbr no Instagram, Twitter e Facebook. Temos o nosso canal Podchat no YouTube. O nosso site é o podchat.com.br. Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr@gmail.com. Vai lá, Cassião, nossa frase típica de encerramento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E valeu aí por chamar mais uma vez. Xistão? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradecer a audiência de todos aí. Agradecer a presença de todos também. E é isso aí. Bom, eu agradeço aí, Cássio, eu agradeço o Bochecha, depois ele vai estar ouvindo com a gente aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou e tchau.